Olá pessoal, tudo bem? Vim falar antes de narrar o vídeo desse aulão de design de sobrancelhas. Por quê? Porque já está claríssimo no mercado de 2021 que quem não faz um bom design de sobrancelha jamais fará uma boa micropigmentação. E é isso que a gente está vendo muito crescente. As correções de sobrancelhas, principalmente de sobrancelhas, né? Mas as correções de micropigmentação mal feitas crescem enormemente. É inacreditável. Por quê? Profissionais muito desqualificados no mercado. Eu vou dar um aulão agora para vocês de design de sobrancelha, com tudo gravadinho. Vou narrar o vídeo todo para vocês. Tem horas que vai ter uma musiquinha que eu vou estar trabalhando com a pinça. E é importantíssimo que vocês entendam que antes de uma boa micropigmentação feita, é preciso ter um bom design de sobrancelha. O design de sobrancelha é o começo de tudo, é o treino da micropigmentação. Então você vai analisar o rosto da cliente, ver o formato do rosto da cliente, trabalhar com medidas padrão e depois pegar essas medidas padrão e colocar dentro do rosto da cliente, modificando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, adequando realmente para o rosto da cliente. E depois desse bom design é que você vai fazer uma boa micropigmentação, e a micropigmentação basicamente é você saber trabalhar com um indutor elétrico ou manual da forma correta para uma boa pigmentação na pele, tá? Então, estudem antes de tudo o design de sobrancelha. É crescente o número de profissionais que não sabem fazer um design de sobrancelha. Design de sobrancelha não é comprar qualquer pinça e sair tirando pelinho. Nunca foi e daqui pra frente tá muito claro que jamais será. Então o design de sobrancelhas é o começo de tudo. Aproveitem esse aulão de design de sobrancelha, deixem seus comentários, suas dúvidas no WhatsApp do Aline Felipe Academy, nos nossos comentários ou no direct do nosso Instagram. Lembrando que a gente tem o canal no YouTube, Aline Felipe Academy, a gente tem o canal no Instagram, do Aline Felipe Academy também, e temos os resultados do meu estúdio, Poesia Estúdio de Beleza, no Instagram, que é o Poesia Estúdio. Muito obrigado e aproveitem essa aula! Olá pessoal, tudo bem? Mais uma narração de um aulão de design de sobrancelhas e como eu falei no início do vídeo, é crescente o número de micropigmentações erradas, com cores erradas, com designs errados, e é a coisa mais horrorosa do mundo quando você vê uma cor preta e um design completamente fora do padrão do rosto da cliente, ou uma sobrancelha muito comprida, ou uma sobrancelha muito grossa, ou aquelas sobrancelhas bem fininhas e principalmente mal pigmentadas, né? A gente vê muito disso no mercado atual de design de sobrancelhas e micropigmentações 2020-2021. Essa cliente eu já faço a sobrancelha dela há algum tempo. Então eu já conheço bastante a sobrancelha dela. É uma sobrancelha grossa, mas com poucos fios, então muito falhada. E vocês viram na foto que eu coloquei do antes o quanto fica difícil enxergar um bom design nessa sobrancelha. Então, como é que a gente vai fazer esse bom design antes de fazer a micropigmentação na sobrancelha? Principalmente usando as medidas padrão. As medidas padrão você encontra na internet, ou então você faz um bom curso de design de sobrancelhas, que você vai conseguir identificar as medidas padrão para um bom design de sobrancelhas. Enquanto isso, você pode usar o paquímetro para fazer a marcação do ponto inicial, do ponto arqueado e do ponto final da sobrancelha antes de começar a tirar os pelinhos sem saber nem o que tá fazendo, tá? Então eu fiz a medida inicial, ponto inicial da sobrancelha dela, com a medida no paquímetro nos dois cantinhos do nariz, para não tirar demais no centro da sobrancelha. Depois que eu meço isso, eu meço o ponto arqueado e o ponto final
para saber onde eu tenho que me basear para não tirar pelos e saber o que fica fora dessa medida para eu começar aí sim a usar a pinça para fazer a retirada dos pelinhos sem criar buraco na sobrancelha. O ideal é você realmente não criar buraco na sobrancelha. É você ir tirando em volta do que sobra do design que você decidiu para cada sobrancelha, tá? Então agora vocês vão ver eu trabalhando bastante com a pinça e com a escovinha. Eu o tempo inteiro estou escovando a sobrancelha das clientes quando eu estou fazendo design. Colocando o pelinho para cima, colocando o pelinho para baixo, colocando eles para o lado, dando uma penteada de lado, para ver qual o melhor jeito que o pelinho cai na sobrancelha. Eu também nunca corto as sobrancelhas jogando todos os pelos para cima ou todos os pelos para baixo e cortando eles todos do mesmo tamanho. Isso daí me gera uma linha muito simétrica de sobrancelha. Jogando, por exemplo, se eu penteio e jogo todos os pelinhos para cima e vou lá e corto. Os pelos vão ficar praticamente todos do mesmo tamanho, no mesmo formato, e eles vão me gerar uma linha no meio da sobrancelha muito travada, uma linha muito dura, né? E quando a gente fala de hiperrealismo, tanto em design de sobrancelha quanto em micropigmentação, você não tem medidas certinhas dentro da sobrancelha. Você trabalha com os pelos no formato que ele nasce, pro lado que ele nasce, no caimento que ele tem. Às vezes a sobrancelha da cliente nasce toda para baixo. Às vezes a sobrancelha tem o pelinho dobradinho, né? Ele nasce retinho, deitadinho, meio retinho, e aí ele dobra e joga a ponta lá para cima, né? Então cada sobrancelha é penteada de uma forma diferente. Então o corte de sobrancelha, ele é feito praticamente pelo por pelo. Às vezes você corta 2, 3 ao mesmo tempo, mas muitas das vezes, para ficar um trabalho bem feito, de verdade, no detalhe, que o detalhe é onde mora a diferença do trabalho, tanto do design de sobrancelhas quanto do micropigmentador. É no detalhe. Então, para fazer o detalhe bem feito, para dar o diferencial do seu trabalho, às vezes o corte do pelo é feito um a um, para que tenha a queda perfeita dentro da sobrancelha. E tirando a sobrancelha também com a pinça, você vai tirando um a um e sempre penteando para ver o caimento dos pelos. Nessa sobrancelha, a gente está trabalhando aí já praticamente a cauda dela, é onde faz muito buraquinho, onde as pessoas querem arquear demais e acaba tirando demais nesse ponto de baixo da linha, tentando arquear a sobrancelha pela parte de baixo, pela linha de baixo. E não é só pela linha de baixo que se arqueia uma sobrancelha, é com os pelinhos da parte de cima da sobrancelha. Por que as sobrancelhas ficam redondas e curtas? Porque as pessoas não medem o ponto inicial, então tiram demais no início da sobrancelha. E por que fica redonda? Porque tira toda a penugem, todos os pelinhos de cima da sobrancelha. Não é assim que se faz. Você vai tirar pelinho por pelinho na parte de cima, deixando a penugem que faz o ponto arqueado. No final, vocês vão ver como é que eu vou pintar essa sobrancelha, que eu vou fazer a finalização dela com a sombra. Uma sombra marrom, escura, opaca, tá? Então agora a gente vai trabalhar um pouquinho, eu tô trabalhando a sobrancelha esquerda, daqui a pouquinho eu vou trabalhar a sobrancelha direita. Vocês vão ver milhares e milhares de vezes eu penteando a sobrancelha e dando essas penteadinhas para não perder o formato que eu escolhi para a sobrancelha da cliente, tá bom? Vou deixar vocês um pouquinho assistindo o vídeo e uma musiquinha, daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais.
Agora eu vou começar a fazer a sobrancelha direita. E só nessa penteadinha que eu já dei, vocês podem ver que é uma sobrancelha mais cheia. Então, eu deixei ela por último. Eu sempre começo pela sobrancelha mais falhada, onde eu tenho menos pelo, onde eu tenho menos local para trabalhar, menos volume. E deixo sempre a sobrancelha mais cheia para o final. É sempre a segunda sobrancelha que eu faço, porque eu posso acompanhar o desenvolvimento da primeira sobrancelha que eu fiz, podendo assim tirar um pouquinho mais de pelos para deixá-las mais simétricas. E continuo agora o mesmo processo da primeira sobrancelha, que é tirando os pelinhos em volta do design que eu escolhi e sempre penteando demais a sobrancelha para acompanhar o caimento do pelo, tá? Então vamos acompanhar. Vou estar trabalhando aqui com pinça, com a escovinha, com o pincel e vou finalizar esse design de sobrancelha com a técnica da depilação egípcia, que eu sempre finalizo meus designs de sobrancelhas com a linha, tá? A técnica da depilação com linha. Então vamos acompanhar mais um pouquinho de música e vamos que vamos. Tô terminando agora o design dessa segunda sobrancelha e eu queria dar uma dica para vocês do design de sobrancelhas. Eu sempre trabalho com a pinça chanfrada, que é aquela pinçazinha com o corte na diagonal. Por que trabalhar com a pinça chanfrada para fazer um design de sobrancelhas? Porque ela tem tanto a parte reta quanto a ponta. Ela é duas em uma.
Eu não preciso trabalhar com uma pinça reta e depois para tirar alguns pelinhos que estão muito próximos da linha da sobrancelha com a pinça agulha, aquela que tem a pontinha bem fininha, que você não tira pelinho errado de jeito nenhum. Ou não, né? Mas o ideal é que você não tire pelinho errado. Aquela pinça agulha que tem a pontinha, pinça agulha, ela é realmente para você tirar aqueles pelinhos que você não tá conseguindo tirar com a pinça reta, para pescar justamente aquele pelinho que tá fazendo a diferença ali na sua linha da sobrancelha. Mas a minha dica é usar a pinça chanfrada. A pinça chanfrada, ela desliza na pele da cliente. É muito difícil você pegar a cliente, beliscar a cliente com a pinça chanfrada, porque ela vai deslizando e pegando os pelos conforme a pinça vai passando na pele. Você trabalha até de forma mais rápida com a pinça chanfrada. E você vai conseguir, com a pontinha da pinça chanfrada, já que ela também tem uma pontinha, tirar aqueles pelinhos bem pertinho da linha da sobrancelha, sem erro, tá? Agora eu vou usar a linha para poder tirar os pelinhos em volta da sobrancelha. Essa é a técnica egípcia, depilação com linha. Eu geralmente faço quase que 80% da parte superior na linha. A parte inferior da sobrancelha não. Mas nesse vídeo aqui eu quis mostrar para vocês como eu tiro com pinça a parte de cima da sobrancelha, que eu não arranco todos os pelinhos da sobrancelha em cima. Eu trabalho bem em volta mesmo da sobrancelha, deixando a penugem de cima, porque a penugem de cima faz parte de um bom design de sobrancelha e para quem não quer afinar a sobrancelha. Eu acredito que 99,9% das minhas clientes têm sobrancelha grossa e me pedem para que a sobrancelha fique grossa. Quando me chega uma sobrancelha um pouco fina, antes de micropigmentar, eu sempre faço um trabalho de crescimento nas sobrancelhas, tá? Para que o trabalho fique cada vez mais real e que eu possa fazer uma micropigmentação hiperrealista. Eu deixo a sobrancelha da cliente crescer em alguns meses, para eu poder ter um acompanhamento básico de crescimento, poder usar pelos que antes tiravam e que eles fazem parte do design para que fique mais real. Então, essa é uma dica para vocês também, tá? Deixar a penugem de cima. Duas diquinhas então, revisando. Usar pinça chanfrada e deixar a penugem da parte superior da sobrancelha, porque faz parte de um bom design. Estamos finalizando e agora eu vou pigmentar a sobrancelha com sombra marrom escura e opaca, para vocês verem a finalização. Vai ter foto no final do vídeo do depois, a foto do antes, lembrando, tá lá no comecinho do vídeo. E esse aqui foi um aulão de design de sobrancelhas. Afinal de contas, quem não tem um bom design de sobrancelhas, quem não for um bom designer de sobrancelhas no mercado de 2021 não vai ser um bom micropigmentador, porque a micropigmentação não depende apenas da pigmentação da cor na sobrancelha, na pele da cliente. Um bom design vai fazer com que a sua micropigmentação fique nota 10, pode ter certeza disso. Então, o design de sobrancelha é o treino da micropigmentação. Então, treinem bastante design, façam bastante design de colegas de trabalho, de amigos. Deixem as sobrancelhas crescerem das suas clientes. Nunca tirem demais os pelinhos. Trabalhem sempre com a forma mais real da sobrancelha da cliente, o que é mais próximo do que ela tem de pelo, como se ela tivesse nascido assim, com bastante pelinho, para que você faça uma micropigmentação dentro dos pelos da cliente e nunca crie grandes coisas. Essa é a sacada da micropigmentação hiperrealista. Você poder usar todos os pelos que a cliente tem para micropigmentar por dentro. E aí criar uns detalhes em volta da sobrancelha e assim que vai ficar bem bonitona, tá bom? Então tá aí, a gente vai finalizar.
com a sombra e daqui a pouco tem fotinho para vocês. Eu sou a Aline Felipe, designer de sobrancelhas, micropigmentadora há 10 anos no mercado de trabalho. Esse é nosso canal no YouTube, lembrando que a gente também tem canal no Instagram e o meu estúdio de micropigmentação chama-se Poesia Estúdio. Eu atendo na cidade de Santos, São Paulo, capital, Rio de Janeiro. Obrigada, gente. Aproveitem o vídeo até o final e acompanhem mais vídeos nossos no YouTube e no Instagram.